Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa sondar as vossas vidas, visitar os seus lares nesse momento com a paz de Deus, que excede a tudo isto que nós conhecemos. Eu peço desculpa porque houve aqui a queda na internet e fugiu o sinal, acabou o vídeo, mas nós já estamos reiniciando em nome de Jesus. E nós vamos cantar um hino que diz das promessas de Deus para nós. Esse hino diz: Deus promete grandes coisas conceder. E assim nós vamos cantar este hino neste momento. Cantemos aqui junto com a pastora. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Graças a Deus. Nós vamos ler um texto aqui da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Josué, capítulo 3. E antes de ler o texto, eu quero aqui lembrar os irmãos que nós estamos tendo aqui um problema com a internet. Começamos e a internet acabou, aí caiu tudo, fechou tudo. E se acontecer, aí a gente continua no domingo. Tá bom, queridos? Mas que Deus nos ajude, que possamos ir até o final. Então, vamos ler o texto de Josué, capítulo 3. A partir do versículo 1 até o verso 7. Esse texto fala de um momento muito importante na vida do povo de Deus, um momento de travessia, um momento que o povo
precisava atravessar o Jordão. E o povo chegou e parou à margem do Jordão. Então veio aqui a palavra de Deus a Josué. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. 2.000 côvados, ou seja, 1 quilômetro. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porque, ou porquanto, por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua santa palavra. E como nós falamos aqui, neste início, o povo estava diante de um grande desafio. E esse desafio era o de atravessar o Jordão. Mas o povo continuava à margem do Jordão. E naquele momento em que o povo ali estava, se encontrava, todos apostos, com as suas mochilas nas costas, os sacerdotes com a arca sobre os ombros, levando a arca do Senhor à frente. Então, esse texto nos sugere o seguinte tema: chegou a hora de atravessar o Jordão. Então, é uma palavra para mim, nesse momento, mas também uma palavra para você que está aí nos ouvindo. Chegou a hora de atravessar o Jordão. Queridos, o livro de Josué descreve o início da conquista da terra prometida ao povo de Israel, a terra prometida ao povo de Deus. Então, Deus havia prometido. E o povo buscava esta promessa por 40 anos no deserto, até chegou o momento de atravessar o Jordão. Veja que o primeiro obstáculo para o povo de Deus não foi, neste momento, um exército, nem muralhas, mas foi a própria natureza, criada por Deus, vamos dizer assim. Era o rio Jordão que eles tinham que atravessar e estava cheio e transbordava sobre as suas margens. Como disse Josué 3, o verso 15, o rio estava sobre as suas ribanceiras. Então veja que o grande desafio era
atravessar o rio e pisar na terra prometida, né? Então, pisar ali, pôr os seus pés na terra prometida. Assim também, quando falamos de conquista e desafios, antes de enfrentarmos os inimigos e os demônios, temos que enfrentar os desafios naturais de um mundo que traz sobre si injustiças sociais, coisas que nos deixam muitas vezes abatidos, amedrontados, ansiosos, devido a situações que são colocadas diante de nós também como grandes desafios. Mas, de acordo com a palavra, precisamos enfrentar tanto os desafios naturais, ou seja, também enfrentar a nós mesmos, como somos e estamos também contaminados pelo pecado e pela deformação que esse pecado causa em nossa vida e na nossa autoestima, que deixa a gente deformados, né? Arrasados, angustiados. Por isso, o Senhor nos mostra que o caminho da conquista passa pela vitória sobre os obstáculos da vida. E precisamos atravessar esse Jordão para podermos tomar posse das bênçãos de uma vida abundante que o Senhor tem para nós, na nossa caminhada, na nossa vida, ou seja, no nosso viver diário. O caminho da conquista passa pela vitória sobre todos os obstáculos que nós enfrentamos ou vamos enfrentar, sobre os argumentos da nossa alma, do nosso coração, sobre as nossas feridas, sobre nossas fraquezas, sobre nossos inimigos, sobre as dificuldades naturais da vida. Queridos, a nossa visão precisa estar do outro lado do rio, na terra da promessa. Então, vejamos que atravessar o Jordão exige de cada um de nós tirar os olhos do Egito e pôr do outro lado do rio, além das águas, além dos obstáculos, além dos desafios. A nossa visão tem que estar sempre para frente, ou à frente de tudo isto. Então, vejamos, o que preciso fazer para atravessar estas dificuldades que a vida coloca diante de nós? Primeiro, precisamos de uma preparação espiritual. A palavra de Deus nos mostra que o nosso semblante é de acordo com o que está em nosso coração, na nossa vida, no nosso íntimo. Então, se espiritualmente você está abatido, então você mostra um rosto triste. Mas o que você precisa é essa preparação espiritual para enfrentar esses desafios. Então veja que a primeira coisa que Deus ordena, tanto para Josué, mas também para nós aqui hoje, é: se preparem para atravessar o rio e entrar na terra. Como nós podemos ver no livro de Josué, capítulo 1, o verso 2, tem uma ordem de Deus para Josué: olha Josué, Moisés, meu servo está morto, agora
para fazer o povo herdar, para atravessar o rio. E então, aí vem as promessas de Deus em seguida. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem a planta dos vossos pés. Deus havia dito isso a Moisés. Deus agora fala para Josué. Deus também agora fala para mim, para você, que temos uma promessa. O que ele prometeu a Moisés que daria, ele também promete a nós hoje, que seremos abençoados, porque ele nos dará a vitória sobre as nossas lutas, para que venhamos a conquistar as bênçãos dele, as promessas que ele tem para nós. E em Josué 1:3, ele diz: você nunca será derrotado, porque nunca o abandonarei. Lá no verso 5 diz isto. Olha, assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Esta é uma promessa, querido ou queridos, que nos faz lembrar aqui da presença de Deus conosco, nesse momento de lutas, de ansiedade que passamos, em busca de conquistar algo mais para nós. É verdade que o teor central da Bíblia, da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, não são simplesmente as bênçãos materiais, não é só isto. O nosso fanal maior é a vida eterna, as mansões celestiais, a Canaã celestial. Entretanto, enquanto aqui estamos, como pessoas, como seres humanos, como cidadãos, nós queremos também, enquanto aqui vivemos, ter algo que nos traga a satisfação psicológica de que somos bem-sucedidos, de que trabalhamos, de que ganhamos, de que prosperamos, de que plantamos, colhemos, construímos uma vida. Isto faz sentido para nós, no que diz respeito àquela história de Josué naquele momento, para o povo de Deus que buscava, além da mansão celestial, de uma Canaã celestial, a Canaã terrestre, a vida, né? As coisas deste mundo que também precisamos para vivermos bem, né? Isso é algo natural para todos nós. Então, queridos, eu digo para vocês, se há uma promessa de Deus para a sua vida, então está na hora de se preparar para atravessar os desafios da vida, para atravessar os Jordões da vida. Eu tenho o meu Jordão para atravessar. E parece que toda vez que eu chego à margem desse Jordão, ele está cheio em suas margens, suas ribanceiras. E muitas vezes ficamos sem saber o que fazer para continuar a nossa caminhada, para avançar naquilo que Deus tem para nós, que seja o ministério, né? Que seja a pregação da palavra, que seja o testemunho, que seja o louvor, o cântico, que seja o casamento, que seja o emprego, a formação, enfim, nós sempre nos deparamos diante desse desafio, dessa margem, e parece que o Jordão está sempre cheio. Mas a palavra de Deus prepara, porque hoje o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus vai fazer uma maravilha em nosso meio.
e cremos na palavra de Deus. Olha que há um lugar de bênção, de vida abundante. Deus sempre nos deixa isso diante de nós. E tenha a convicção de que Deus é contigo para te dar a bênção que Ele mesmo tem separado para você. Deus sempre separa algo para nós. Deus, nos seus propósitos, tem uma bênção especial para mim, para você. Então há um lugar especial. Deus não te quer em lugares áridos, muito menos em terra de escravidão, de escassez, de pecado, de problemas. Deus sempre tem algo bom, tem algo melhor do que aquilo que imaginamos para nós. Deus tem algo. Segundo, aqui nós temos, já que no primeiro ponto aqui era uma preparação espiritual, aqui nós temos uma recomendação especial. Ele diz: ser forte e muito corajoso. Olha que essa palavra, ser forte, é também um desafio, porque os problemas parecem ser maiores do que nós. Os problemas parecem nos suplantar, nos superar. É como se fossem grandes gigantes impedindo de caminhar no nosso caminho, ali à frente, nos impedindo. Ele diz: ser forte e muito corajoso. Olha, essa palavra aqui não é ser pouco corajoso, ou ser mais ou menos, é ser muito corajoso. Isto vale salientar. Veja que a segunda coisa que Deus ordena é ser forte, muito corajoso. A parte A do verso 7 do capítulo 1 de Josué. E logo mais vem também uma promessa. Ele diz: porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Então, isto quer dizer que Deus não vai nos deixar no caminho sozinho. Se eu for para a direita, Ele vai comigo. Se eu for para a direita, Ele vai comigo. Se eu for em frente, Ele vai comigo. Não é para você retroceder, é para você continuar. Porque Ele diz aqui que você precisa ser forte, você precisa ter bom ânimo, e eu vou prometer algo especial para você. Eu serei contigo por onde quer que você for. Eu pergunto: o que te faz perder mais tempo? É a falta de coragem? É o medo de algo que muitas vezes parece muito difícil? Amados, o medo que te faz perder tempo, eu digo para você que é a falta de coragem. O medo te enrijece e te faz perder tempo, e você fica perdido, porque o medo te sabota. Isso quando não te paralisa de uma vez por todas. Se Deus mandou Josué ser forte e corajoso, é que toda a capacitação já estava com ele, dentro dele. Deus já havia colocado em seu íntimo esse poder de continuar, esta força de continuar. A sabedoria já tinha dado a visão do que precisava fazer. Então Deus mandou Josué ser forte e corajoso, que toda a capacitação
já estava com ele. Tudo que Josué precisava já estava lá para prosseguir a sua caminhada. Então, tenha coragem e força para sair, para sair de uma vez por toda. Eu não digo amanhã ou depois, mas ainda hoje, você precisa sair do Egito, deixar o Egito para trás. Esse Egito que te prende, essas circunstâncias que te prende, além do medo, além de tantas coisas mais que te segura, que te amedronta, você precisa deixar para trás. A travessia aconteceu numa época muito desfavorável. Era na época da seca, na época em que havia muita chuva, em que o rio, o Jordão, transbordava sobre as suas ribanceiras. Como Josué, aqui 3:15, fala, era uma época desfavorável. Eu pergunto, será que vivemos em uma época desfavorável? Olha, queridos, a gente percebe que parece que as coisas não estão muito favoráveis, não. Mas Deus, por outro lado, é aquele que transforma o tempo ruim em tempo favorável. Transforma as tempestades em bênção para as nossas vidas, como meios, muitas vezes, até de forjar o nosso caráter. Olha para a sua vida hoje e veja tudo o que é desfavorável para você. Você pode até catalogar, fazer uma lista daquilo que pode ser ou que parece ser desfavorável para você. Tudo o que há de impossibilidade. Veja tudo isto, mas ouça a voz do Senhor te dizer algo que está além de tudo isso e sobre tudo isto. O que ele falou para Josué: eu estou com você em todo o tempo, e em mim tudo é possível. Então, em Deus, todas as coisas são possíveis. E nós conhecemos o nosso Deus, pela Bíblia, como o Deus do impossível. Terceiro e último, a palavra também é uma recomendação. Ele diz, purifique-se e atravesse, pois todos saberão quem é Deus. Então nós temos aqui uma ordem de purificação, de nos limparmos, ou seja, de retirarmos de nós tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que serve como carga, como peso, como embaraço, como empecilho, para conquistarmos algo mais. Eu digo para os irmãos que tanto partindo aqui da premissa de que as coisas deste mundo, que são boas e são necessárias para as nossas vidas, sempre temos coisas que nos dificultam, que nos impedem, como a competição mesmo, no caso do trabalho, do emprego, da formação, do vestibular, enfim, tudo isto. Mas tem também, irmãos, um Deus que pode todas as coisas. Então, nós precisamos tirar todo o medo, todo o receio que há em nós, porque Deus nos fará prosperar. Então vejamos que a passagem pelo Rio Jordão tinha um propósito, ou vamos dizer assim, ela tipifica um batismo que diz na igreja em célula, um batismo de conquista.
para introduzir o povo na terra prometida, em Canaã, que seria ali o local da bênção que Deus tinha para o seu povo. O Jordão já tinha esse propósito, passar pelo Jordão, né? Ou seja, como se desse um mergulho no Jordão e saísse do outro lado, e ali então para colocar os seus pés na bênção que Deus tinha para eles e que Deus tem para nós. Então vejamos que por meio de Josué, o povo entra e conquista a terra da promessa. Com Moisés, nós dizemos assim, estava a geração do deserto, uma geração que teve a chance de aprender na dificuldade, mas que murmurava o tempo todo, que tinha ídolos, que impediam o povo de caminhar, impediam o povo de prosperar. Olha a palavra de Deus, purifica, limpa-se, tira tudo aquilo que não convém a vocês levarem. Veja que com Josué, enquanto com Moisés estava a geração do deserto, com Josué tem aqui a geração da conquista. O povo que precisou santificar-se para ver as maravilhas de Deus, para uma geração que pisou na água para chegar à terra que manava leite e mel. Então, a geração da conquista é a geração que passa por deserto, come maná, mas que debaixo da palavra de Deus atravessa o rio com todas as suas intempéries, todas as suas dificuldades, né, todas as suas cheias, para chegar à terra da promessa. Isto é importante refletirmos. Porque atravessar o Jordão é conquistar o milagre de uma nova vida. É conquistar o milagre de uma vida abundante, de uma vida sem escravidão, de uma vida sem escassez, de uma vida próspera, sob as bênçãos de Deus. Isto, irmãos, é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Hoje, queridos, o Senhor lhe dá uma unção de conquista, lhe dá uma mudança, a oportunidade de você mudar a sua mentalidade de errante no deserto para uma nova mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de próspero conquistador de promessas de Deus ou das promessas de Deus. Hoje em Jesus você pode edificar ou também deixar todo o tempo de escravidão para trás, deixar todo o tempo de escassez e pisar numa terra de nova oportunidade, uma terra de nova vida, uma terra de vida abundante, uma terra de nova experiência com Deus. Isso é importante para todos nós. Assim diz Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 17. Ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isto, é um novo momento, é uma nova oportunidade que Deus nos dá, é uma nova experiência, poder atravessar este Jordão
que o mundo coloca diante de nós e tomar posse das bênçãos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça prosperar em toda boa obra. E vamos orar neste momento. Eterno Deus e Pai Celestial, que o Senhor nos abençoe nesta noite, Pai. Que o Senhor nos faça prosperar em toda boa obra. Que o Senhor nos ajude a atravessar o Jordão da vida, das experiências difíceis, para pisarmos do outro lado, para alcançarmos as promessas de vida eterna. E também as promessas aqui neste mundo, nesta vida, que nós buscamos como cidadãos. Oh Deus, como é bom a gente trabalhar e ter um lugar para voltar no final do dia, à nossa casa, ter a família, ter o salário, ter os recursos, ter o mantimento, ter a vestimenta, ter tudo aquilo, Pai, que nos garante a segurança para nós e os nossos filhos. Deus é muito bom. Eu te peço neste momento por todos os teus filhos que passam por dificuldades, que passam por tantas experiências difíceis, Pai. Dê a eles um bom ânimo. Renova, Senhor, a sua autoestima, a sua fé, a sua esperança e faz-os atravessar o Jordão para pôr os seus pés nas promessas, em tudo aquilo que eles precisam tomar posse, como as bênçãos do Senhor para todos eles. Assim nós oramos, agradecidos pela tua presença conosco. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite de paz e a certeza de que dias melhores virão. Fica conosco, abençoa-nos neste momento, atravessando o Jordão, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E antes de dar aqui a bênção, queridos, nós queremos lembrar os irmãos que temos uma convocação para domingo agora, tá? No nosso culto, uma Assembleia Geral Extraordinária para a eleição da nova diretoria, tá certo? Então, não esqueça que temos uma convocação para esta Assembleia Geral Extraordinária para a eleição da nova diretoria, tá bom, queridos? Então, nós precisamos que tenha quórum, né, presente ali, presencial, para que nós possamos. Aí, se porventura não der quórum, então você que já está ouvindo aqui e também verá lá na Assembleia, ainda que não vá lá, mas mesmo pela live, você que está ouvindo, assistindo, você pode então também dar o seu voto favorável ou negativo, né, o contrário, se for o caso, tá bom? Então é isso aí. Nesse domingo, às 20 horas, na live, teremos aqui a nossa Assembleia Geral, né, a apresentação dos novos membros para a nova diretoria, tá bom? Então, é isso aí. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E aqui, ó, o meu beijo para você, o meu aperto de mão e o meu abraço bem apertado e carinhoso para cada um. E a pastora vai dar aqui a sua saudação. Beijinho para vocês todos, uma boa noite e muita paz. Amém. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e vamos repetir a bênção que foi dada lá no deserto. Arão para abençoar o povo de Deus e nós vamos agora abençoar o povo de Deus. Você vai também abençoar aí o seu cônjuge, os seus filhos, as pessoas que estão aí à sua volta. Fala assim comigo: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe a nós todos e que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. E até domingo, às 19h30 no culto presencial e às 20h no culto pelo Facebook e pelo YouTube.